Oi! Hoje eu vou falar sobre os queridinhos. Tijolinho. Seja bem-vindo! Entre a casa sua, ou melhor, assista, o canal é seu. Eu sou a Marina Denadai, arquiteta, e vim contar com vocês, juntamente com a Carolina Coleta, sobre os tijolinhos. Temos 3 tipos de tijolinhos, 3 categorias. O Metro White, que é aquele de cerâmica esmaltado na frente, que a gente vê muito em cozinhas e banheiro. Geralmente encontramos o branquinho, mas vocês vão ver que temos outras opções. Cimentício, que ele é feito de cimento e que representa um tijolinho. E o de cerâmica, que é aquele tradicional que a gente conhece, que tem em casas mais antigas, que a gente vê, que a gente chama de tijolinho à vista. A Carol vai explicar pra vocês um pouco de cada um deles. No caminho eu vou aparecendo, contando algumas curiosidades e complementando um pouquinho. Bom, o que eu quero falar pra vocês de tijolinho? Eles são os queridinhos e nós temos muitas opções. Isso aqui não é tijolinho, tá, gente? Mas aqui usamos. Nós temos esse aqui, que é bem fininho e ele é invertido, tá vendo? Temos esse, que é um pouquinho maior. Temos outras cores desse invertido. Temos assim, olha. E tem esse, que é o que a gente vende universalmente, que é o mais básico, bisotado. Uma curiosidade muito legal é que os tijolinhos brancos ou coloridos, mas esse que a Carol acabou de explicar pra vocês, eles são conhecidos como Metro White, porque eles são inspirados nos tijolinhos que a gente encontra nos metrôs das grandes metrópoles. Paris, Portugal, Nova York. Podemos fazer várias paginações. Junta amarrada, zigue-zague, temos várias cores. E o que eu quero contar pra vocês sobre esses tijolinhos? Que eles, gente, eles exigem um rejunte mínimo. Por quê? Porque ele não é retificado. Então, se você fizer muito grudadinho, pode ser que dê, olha, uma pequena diferença no tamanho da peça, tá vendo? Tipo, é muito minúscula, mas se você grudar um no outro, uma hora isso vai dar um problema. Então, a gente precisa respeitar a junta mínima. Depois disso, nós temos os tijolinhos feitos de cerâmica, que é aquele tijolinho tradicional, ou cimentício. Você sabe o que é revestimento cimentício? Bom, os revestimentos cimentícios, eles são revestimentos feitos com concreto, com uma alta durabilidade e podem ser usados em área externa, área interna, fachada. Então eles podem ter texturas de madeira, eles podem ter texturas de tijolinhos, eles podem ter formatos de tijolinhos, formatos de réguas, podem ser usados na parede e no piso. A gente pode fazer junta seca, tá vendo? Porque o charme dele é essa, olha só. Como aqui é diferente um do outro, mas o charme dele, o movimento do material está na imperfeição. Então, na imperfeição não, né? Está na natureza do material. Como ele não é retificado e ele é feito um a um, ele dá essa diferença, mas é a beleza dele, gente. O legal é isso, se ficar totalmente perfeito um tijolinho desse tipo de material, fica meio esquisito. Então, nós não rejuntamos esse, a gente faz junta seca. Tijolinhos de cerâmica, por exemplo. Esse tijolinho, ele pode ser usado em fachada porque ele é hidrofugado. O que significa ser hidrofugado? Significa que ele está com os poros fechados e pode ser colocado em fachada. O cimentício, por exemplo, você também pode colocar em fachada, só que ele é um pouco mais poroso. Então, após a aplicação, é interessante você passar um óleo hidrofugante para dar uma selada nesses poros. E, gente, é muito importante, se você for colocar tijolinho na fachada, você faça um assentamento impecável, com dupla colagem de argamassa, respeitando todos os lados do produto, e fazer o cordão de juntamento. O que é esse cordão de juntamento? É um cordão que você faz entre cada fileira de peças para que elas não desplaquem com as intempéries, chuva, sol, vento.
e aí dá aquela junta de dilatação. Com esse cordão, ele fica bem fixo e não acontece nem o desplacamento. Vou dar uma recapitulada. Esses são os tijolinhos de cerâmica, que vem hidrofugado, pode enfaixar, dar interna. Fica super bonito. É uma coisa bem artesanal, entra no forno, que é aquele forno gigante, sabe? Por fim, que eu quero falar pra vocês, são os tijolinhos de barro, que, né, vamos dizer assim. Que são esses aqui, por exemplo. Isso aqui é uma plaquetinha, ela é super porosa, muito fácil de quebrar, super frágil. Então, é um produto assim, se você for por dentro de casa, ok, mas fachada... Então, o que você precisa usar nesses tijolinhos? Uma argamassa adequada para cada tipo de uso. Então, se você for usar um tijolinho no seu banheiro, um Metro White, você pode usar uma argamassa C2. Agora, se você for usar numa fachada, então usa uma C3 e rejunta bonitinho. O junta seca não precisa, tá? Daí não precisa rejuntar, mas o junta seca, gente, ele é um pouco... Não é traiçoeiro a palavra, mas a gente precisa ter uma atenção especial. Ele é junta seca, mas é importante colocar a junta mínima para a junta seca de cada fornecedor. Por quê? Por causa da junta de dilatação. Se você coloca isso numa fachada e começa a dar muita variação de temperatura, o que acontece? Ficaram curiosos, né? Bom, o que pode acontecer se a gente não respeitar as juntas de dilatação? Claro que pode trincar, pode quebrar o revestimento, pode prejudicar toda a parede. Então é muito importante que cada revestimento respeitem suas características fornecidas por cada fornecedor. E você deve ter percebido que nesse vídeo a gente falou termos que até então a gente não tinha comentado muito sobre, né? Por exemplo, argamassa C3, argamassa C2. Então a gente quer saber, vocês querem saber sobre isso? Comenta aqui embaixo que... Quem sabe no próximo vídeo a gente fala sobre isso. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais vídeos como esse, dar seu joinha e seguir a gente no Instagram. Lá a gente compartilha o nosso dia a dia. Tchau, até a próxima!